Juízes, capítulo 5, versículo 20. Até as estrelas lutaram enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Sísera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon, o velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por nós estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, por nós podermos, ó Deus, estarmos na tua presença, por nós, ó Deus amado, estarmos te louvando, expressando a nossa adoração a ti, ó Deus. Mas aqui eu venho te pedir, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor, assim como a água, encontre lugar, ó Deus, aqui no nosso meio, para trabalhar, para renovar, para fazer, ó Deus, aquilo que te apraz. Que em nome de Jesus o Senhor venha encontrar lugar no nosso meio, ó Deus, para trazer conserto, para trazer alinhamento e para trazer avivamento através da tua palavra. E é isso, Deus, que eu creio, e nós declaramos, ó Pai, nesta tarde, que nós te amamos, que nós te louvamos e que nós te engrandecemos em nome do Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. As irmãs podem se assentar e louvar o Senhor com as suas melhores palmas. Amém. Aleluias. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa tarde. E antes de iniciar a mensagem, eu quero compartilhar algo pessoal com vocês. Durante muitos anos, eu passei por uma opressão espiritual e emocional. E eu amava ao Senhor, eu servia ao Senhor, tinha as minhas responsabilidades na igreja, estava na casa de Deus, vinha para os cultos, só que havia um detalhe: eu sofri toda essa opressão de uma forma silenciosa. As pessoas olhavam para mim, elas não percebiam aquilo que eu estava passando. E toda aquela opressão, ela tem um efeito profundo na nossa alma. Porque a opressão, ela gera medo, ela gera angústia, ela gera desespero, ela gera desânimo. E é nesse momento, quando a nossa alma, ela está oprimida, quando a nossa alma, ela está angustiada, e é nesse momento, quando a nossa alma está sem esperança, é que a gente vê o perigo. Porque qual é o perigo? Orar não é mais um encontro com Deus, mas orar é como se fosse algo automático e uma rotina. Buscar a presença de Deus não é algo mais que o nosso coração deseja, mas é algo em que nós nos sentimos na obrigação para mostrar que de fato nós estamos fazendo. E o problema não é mostrar isso, o problema é quando o nosso coração está mais preocupado em suprir as expectativas das pessoas do que em agradar ao Senhor. É nesse momento que a opressão, ela atinge o mais profundo da nossa alma. Ela age de uma forma crescente. E é a partir daí que entra esse perigo, em que nós estamos na casa do Senhor, mas nós não estamos sentindo a presença dele como nós sentíamos anteriormente. Talvez aqui tenham mulheres que, assim como eu, também passaram por essa opressão durante semanas, durante meses, durante anos. Mulheres que amam a Deus, mulheres que servem a Deus, mulheres que têm ministério, mulheres que têm família, mulheres que trabalham assiduamente na obra do Senhor, mas que devido às opressões da alma, todas elas estão sofrendo em silêncio, estão sofrendo com sua alma abatida. E aí eis a questão, porque a consequência dessa alma abatida é uma frieza espiritual. E aí
que entra o avivamento é quando a nossa alma, ela necessita de um despertamento. É quando a nossa alma, ela precisa de uma restauração espiritual. E o ponto-chave do avivamento é nós sentirmos prazer em estar na presença de Deus. O avivamento, antes de começar nas igrejas, antes de começar nas multidões, antes de começar nas cidades, ele começa dentro de um coração que tem desejo em estar na presença de Deus. O avivamento, ele começa quando a nossa alma, ela anseia pela presença do Senhor. Só que quando a alma está oprimida, a alma, ela não consegue fazer aquilo que era para ser natural na vida espiritual. Ela não consegue mais buscar e sentir a presença do Senhor. E ela começa a procurar prazer em coisas e em prazeres ilusórios e momentâneos, em distrações, em preocupações, em fontes que são passageiras. Só que aí eu quero te dizer uma coisa, que ao decorrer da história, nós só conseguimos entender algo, que o Senhor, ele continua querendo avivar a sua igreja. E se nós nos disponibilizarmos, e se nós nos rendermos à sua palavra e à sua presença, nós vamos provar de coisas sobrenaturais. Nós vamos provar de coisas espirituais que antes nós não provamos. Eu quero te dizer que a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz ali no início, em Gênesis, que o Senhor, ele plantou um jardim no meio do Éden. E nesse jardim ele disponibilizou tanto para Eva quanto para Adão todas as coisas. Não faltava nada para eles. Eles tinham comunhão com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Eles tinham o prazer de conversar com o Senhor. Porém, quando a serpente veio e ofereceu algo para Eva, que parecia mais prazeroso do que a presença do Senhor, Eva trocou tudo que ela tinha, que era a presença de Deus, por um prazer que era momentâneo, por um prazer que não era duradouro. Só que quando a gente lê a Bíblia e a gente chega no Novo Testamento, indo ao contrário da atitude de Eva, nós temos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha reconhecimento, ele tinha conhecimento. O apóstolo Paulo, ele tinha status, mas ele declara na palavra que considerava como perda todas as coisas por causa da excelência do conhecimento de conhecer a Jesus. O que Paulo estava dizendo é que ele poderia perder tudo, mas nada se comparava ao prazer de conhecer a Jesus. Nada se compara ao prazer de nós estarmos na presença de Deus. Talvez você ache que esses prazeres que você está vivendo agora sejam prazeres que vão durar para a tua vida toda. Só que eu quero te dizer que o único prazer em que nós podemos sentir alegria plena continua sendo na presença de Deus, continua sendo aos pés do Senhor, continua sendo quando o Senhor se revela a nós e nós o conhecemos de uma maneira mais profunda. A Bíblia, ela vai falar que o ser humano, ele tem tendência para se afastar de Deus, porque o avivamento, ele é nada mais, nada menos quando o Senhor, ele nos chama de volta para sentir amor e sede de estar aos seus pés. E a Bíblia fala que os homens,
eles sempre tiveram tendência para se afastar do Senhor, para abrir mão da presença de Deus. Só que Deus, Ele sempre criava uma forma de trazer o homem para perto dele. Nós lemos isso quando o povo de Israel, ele foi liberto do cativeiro babilônico. Eles passaram 70 anos presos. E quando eles foram libertos, o Senhor enviou Neemias, enviou Esdras, para que fosse feita uma reforma espiritual. Esdras, ele foi usado pelo Senhor para ler a palavra das 6 da manhã até o meio-dia. E aquele povo ouvia a palavra e eles caíam em lágrimas, porque eles estavam reconhecendo os seus pecados e reconhecendo que precisavam se arrepender das suas atitudes. E uma das características do avivamento é o reconhecimento do pecado. Nós derramamos lágrimas por tantas coisas, mas nós não derramamos lágrimas aos pés do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que nós precisamos nos arrepender e pegar uma rota contrária ao pecado. A Bíblia, a história do avivamento na Bíblia, ele vai além, porque ele continua na história da igreja. Nós tivemos o primeiro, o segundo despertamento. Nós tivemos avivamento em Toronto. Nós tivemos avivamento em Brownsville. Nós tivemos avivamento em Gales. Recentemente nós tivemos em 2023 um avivamento em Augsburg, nos Estados Unidos. Só que lendo todas essas histórias do avivamento, teve uma delas que me chamou a atenção. E esse avivamento, ele aconteceu nas Ilhas Hébridas, na Escócia, onde duas senhorinhas, uma tinha 82 e uma tinha 84 anos. Elas não podiam ir constantemente para a igreja, mas elas decidiram que elas iam orar dia e noite. E durante esses dias de oração, o Senhor, ele se revelava de uma forma sobrenatural para elas, através de visões. E nessas visões elas viam muitos jovens enchendo as igrejas, elas viam muitas conversões, elas viam o Espírito Santo fazendo um mover tremendo naquele lugar. E o posicionamento daquelas duas senhoras abriu portas para que o Senhor gerasse um avivamento naquelas ilhas. Houve conversão, houve mover, houve arrependimento. E eu quero te dizer que o avivamento, ele não começa somente com coisas grandiosas, mas ele começa com o coração disponível para clamar. Ele começa quando uma pessoa se disponibiliza para clamar e para que esse avivamento ele seja gerado. Ele começa quando uma pessoa, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem, senhora, senhor, não importa a idade, mas quando um coração se abre para clamar, para se render e para orar, para que o Senhor se mova e opere nos corações, e é aí que o avivamento começa. E aí eu pergunto para a igreja: onde nós nos perdemos? Onde nós nos perdemos? Aí eu pergunto para a igreja: o que é que nós temos colocado na nossa vida como mais prazeroso do que estar na presença de Deus? O que é que tem tomado o nosso tempo? O que tem sido colocado acima da presença de Deus nas nossas vidas? Aquelas senhorinhas buscaram e Deus fez o mover. E houve avivamento. Eu quero também te dizer que o avivamento, ele não começa em tempos de paz. Porque talvez você esteja dizendo: irmã Mayra, nada coopera para que eu me posicione e ore por avivamento. Eu estou vivendo uma situação difícil. Eu estou vivendo um tempo de crise. Eu estou vivendo um deserto que você nem imagina.
Além do deserto espiritual, da fraqueza, do desânimo espiritual, eu estou passando por vários problemas e várias opressões na minha vida que você nem imagina. Mas eu também quero te dizer que quando a gente lê a Bíblia, a maioria dos avivamentos, eles aconteceram em momentos difíceis. Eles aconteceram no momento do deserto. Eles aconteceram no momento de opressão. E eu quero te dizer que é nesse momento de opressão, que é nesse momento de crise, que é nesse momento de deserto, que o Senhor, Ele quer levantar a sua igreja como agentes para clamar e para ser instrumento nas suas mãos de avivamento para essa nação. Ei, eu quero que em nome de Jesus e profeticamente você levante as suas mãos nessa tarde e declare: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Começa em mim, começa em mim, começa em mim. O Senhor, Ele só precisa de uma pessoa disposta para clamar e para se posicionar. E foi isso que aconteceu no capítulo que a gente leu. O povo de Israel, ele estava vendo um ciclo. Porque o livro de Juízes, ele mostra um ciclo que o povo estava passando. Josué faleceu. Não foi deixada uma liderança firme sobre a nação. E a Bíblia diz que eles começaram a fazer aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Eles se afastaram do Senhor. Eles caíram na idolatria, na desobediência e no pecado. E a forma de Deus trazer eles novamente para a sua presença era permitindo que os inimigos os oprimissem. E nesse texto do capítulo 4 e 5 vai falar sobre uma opressão que acontecia através dos reis dos cananeus, Jabim. E a Bíblia declara que essa opressão era violenta. Acredito que em nenhum dos outros relatos bíblicos você vai ver uma descrição de opressão dessa forma. Ele dizia que o rei Jabim, ele oprimiu seu povo violentamente. Porque não era só uma opressão física, mas era uma opressão emocional. E essa opressão emocional, ela atingiu o povo de uma forma que o povo ficou paralisado. Você já vivenciou opressões dessa forma que te deixam paralisada, que te deixam com medo? Opressões que chegam ao ponto de você não querer fazer mais nada, querer ficar somente trancada no seu quarto. E você não tem mais força para buscar o Senhor. A Bíblia revela que essa opressão era tão violenta que as ruas estavam desertas. A Bíblia dá a entender que havia como se fosse um toque de recolher. A Bíblia fala que as aldeias foram abandonadas, que os viajantes não caminhavam pelas estradas principais, mas eles tinham que escolher caminhos escondidos por conta do medo da opressão. Porque é isso que a opressão causa nas nossas vidas: medo, angústia, preocupação, mas principalmente a opressão, ela causa nas nossas vidas paralisia espiritual. E a Bíblia diz que essa opressão, ela tinha algo muito forte que causava, que eram os 900 carros de ferro. E havia um comandante chamado Cícera. Ele liderava esse exército de 900 carros de ferro. E essa opressão, eu fico imaginando, não era só ali física, mas também através do barulho. Imagina aí, carros de ferro, super equipados. Aonde esses carros passavam, destruía tudo, matava. Só de ouvir o barulho desses carros, as pessoas já entravam nas suas casas e já ficavam com medo. E talvez essa opressão que você está passando esteja acontecendo da mesma forma. A opressão é tamanha que somente pelo barulho você não consegue sair. Você não consegue se posicionar. Você não consegue vencer. Hoje, nós não vemos esses carros de ferro andando pelas ruas.
mas esses carros, eles fazem barulho nas nossas mentes e nos nossos corações. Hoje em dia, nós enfrentamos carros de ferro que querem oprimir e desestabilizar a nossa alma. Nós vivemos em uma época em que há muita luta na nossa mente e no nosso coração. Talvez você esteja vivenciando, enfrentando um carro de ferro chamado comparação. Porque a comparação é quando nós medimos o nosso valor a partir do valor de outra pessoa. E nós nos esquecemos que quem determina o nosso valor continua sendo o Senhor Jesus. Não são as pessoas, não são a internet, não são os padrões que o sistema quer impor sobre a vida da igreja, mas nós continuamos firmes nos padrões que o Senhor estabeleceu para nós e para a nossa casa. Quantas mulheres têm se sentido sobrecarregadas, fadigadas emocionalmente porque têm se comparado com as outras, têm medido o seu valor diante da outra. Meu Deus, eu não prego da forma que a irmã prega, eu não organizo da forma que a irmã organiza, eu não canto da forma que a irmã canta. Meu Deus, eu não sou uma boa mãe como fulana, não sou uma boa mãe como cicrana. E a partir do momento que isso adentra no nosso coração e na nossa mente, abre uma porta para que a gente deixe de viver o propósito que Deus escolheu para nós, para que a gente queira viver o propósito que Deus escolheu para a vida de outro. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem um propósito amplo e um propósito específico sobre a vida de cada uma de nós. E esse propósito, ele nos torna únicas. Só você tem esse jeito de falar. Só você tem esse jeito de fazer a obra. Porque quando nós nos juntamos, a obra do Senhor, ela cresce. Porque quando cada uma de nós coloca para fora, coloca em evidência os dons que Deus entregou nas nossas mãos, e não cedemos à comparação, o reino avança, o reino cresce, o reino, ele vai se expandindo. Há outro carro de ferro chamado perfeição. Porque hoje em dia há esses padrões, né, de corpo e, enfim, de família, de matrimônio, de tudo, de ministério. Há vários padrões. Então a gente acaba se cobrando. Meu Deus, eu não posso errar, eu não posso falhar. Eu tenho que fazer tudo certo. Eu preciso agradar as pessoas. Eu preciso agradar todo mundo. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara e passar uma mensagem do Senhor para a sua vida. O Senhor, Ele não precisa de pessoas perfeitas. O Senhor, Ele precisa de pessoas dependentes da presença dEle. Ele não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas dependentes da presença. Tem dias que nós vamos errar. Tem dias que nós vamos acertar. E a única coisa que vai nos fazer permanecer continua sendo a presença de Deus. Continua sendo a presença de Deus. Há outro carro de ferro chamado ciúmes. É sério, irmã Mara? É sério. O ciúmes é quando eu tenho medo de perder valor ou reconhecimento diante de outra pessoa. É quando eu digo assim: meu Deus, fulano é melhor que eu. Tá ligado com a comparação? Fulano é melhor que eu. Eita, fulana tá fazendo isso aqui. As pessoas vão olhar mais para ela e vão deixar eu de lado. Não vão lembrar de mim. Não vão reconhecer aquilo que eu faço. E a Bíblia, ela fala sobre isso. Quando ela fala de Saul e Davi. Eles voltavam da guerra, as mulheres falaram assim: Saul matou dezenas, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. O ciúmes, ele abre porta para competição. O ciúmes, ele abre porta para divisão. Eu quero te dizer uma coisa, e o que me incomoda profundamente
É quando eu vejo mulheres competindo entre si. É quando eu vejo uma mulher diminuindo a outra para poder crescer. É quando eu vejo uma mulher falando mal de outra, falando mal do corpo, da maternidade, dela como profissional, dela como serva de Deus, dela como filha, seja em qualquer âmbito que for. Uma mulher desqualificando a outra para poder crescer. Eu quero te falar uma coisa, que o seu valor, ele não é medido através de outras pessoas, mas o nosso valor, ele é medido porque o Senhor, Ele pagou um alto preço por nós. O Senhor, Ele deu a vida dEle por mim, Ele deu a vida dEle por você. Nós temos um valor. Nós não precisamos brigar, a gente não precisa competir, a gente não precisa querer derrubar umas às outras, porque cada uma de nós tem um lugar no reino. E eu fico imaginando essa mulherada todinha junta, trabalhando para o reino de Deus. Cada uma fazendo aquilo que o Senhor entregou. Cada uma colocando para fora os dons, os talentos e as habilidades que o Senhor entregou. Meu irmão, a gente ia fazer o reino de Deus crescer demais. Mas para isso a gente não pode deixar que os ciúmes adentrem o nosso coração. Nós precisamos entender que cada uma de nós tem um papel dentro da igreja. Cada uma de nós tem um papel dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, e que aonde o Senhor nos colocar, nós precisamos fazer aquilo que Ele manda. Tem mulheres que foram chamadas para estar em evidência, tem mulheres que foram chamadas para estar nos bastidores, mas isso não tira o nosso valor, isso não tira a nossa importância no reino. Outro carro de ferro que nós enfrentamos são as distrações. Porque é interessante que nós clamamos por avivamento, mas quando a gente vem para o culto, a gente quer ficar mexendo no celular. A gente clama por avivamento, mas quando a gente vem para o culto, parece que a gente está vindo para o shopping bater papo. E nós esquecemos de adorar. Nós esquecemos de entregar o nosso melhor. Nós esquecemos de nos posicionar, de nos alegrar por ouvir a voz de Deus. E não importa quem está pregando, quem está abrindo o culto, quem está cantando, quem está fazendo o quê, vestido como. O que importa é que nós estamos aqui adorando ao Rei dos Reis, adorando ao Senhor dos Senhores. Ei, você não está aqui para ser mais uma tarde, para bater papo, para ficar mexendo no celular. Eu vim aqui para adorar. E se você veio aqui para adorar, levante as suas mãos e adore, porque Ele está neste lugar. Ao carro das feridas emocionais. Quantas mulheres se sentem rejeitadas, abandonadas, traídas, decepcionadas, se sentem condenadas por atitudes que tiveram no passado. E toda essa dor da rejeição, do abandono, da comparação, da perfeição, do ciúme, ela acaba gerando uma opressão nas nossas vidas. E esses carros de ferro, parece que a gente nunca vai vencer. Parece que nós não vamos conseguir passar por eles. Esses carros de ferro causam frieza espiritual e desânimo nas nossas vidas. Como nós vamos vencer? Como nós vamos passar por isso? Como esses barulhos não vão tampar os nossos ouvidos e fazer com que a gente pare de ouvir a voz de Deus? Eu lembro de Senaqueribe. Senaqueribe, ele oprimiu o povo de Deus. E ele tinha um exército de 185 mil soldados. E ele oprimia, ele zombava, ele humilhava o povo de Deus. Só que quando o povo de Deus clama, preste atenção, quando o povo de Deus clama, o céu ele vai se movimentando. E em uma
naquela noite, Deus enviou um anjo e todo aquele exército foi aniquilado. Talvez você não saiba como vencer essa opressão, como vencer esses carros de ferro. E eu quero te dizer que a tua vitória não está nas tuas forças, mas a nossa vitória, ela continua sendo o Senhor. Ei, hoje nessa tarde, Ele está dizendo que está pelejando pelas nossas vidas. Ele está pelejando pelo teu emocional. Ele está pelejando pelo teu psicológico. E Ele está lançando por terra todo o carro de ferro. E quando tudo parece que não vai mudar, quando tudo parece que vai continuar do mesmo jeito, quando a paralisia espiritual toma conta e que a gente acha que não vai ter solução, a Bíblia diz o seguinte: teve uma mulher que disse: mas foi nesse tempo que eu me levantei como mãe de Israel. Foi nesse tempo que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Hoje eu venho trazer uma mensagem do Senhor para dizer que Deus está levantando mulheres como Débora, mulheres que não se conformam com a opressão, mulheres que não se conformam com os carros de ferro passando e você trancada dentro de casa, mas mulheres que estão dispostas para ser um agente, um instrumento de Deus para trazer mudança, para trazer libertação, para poder... Deus, Ele quer nos usar como mães, porque a igreja, ela tem parado de gerar. Uma mãe, ela alimenta, ela protege, ela cuida. E a igreja, muitas vezes por conta de toda essa opressão, ela tem parado. Eu e você precisamos nos levantar nessa geração, porque o maior legado que você pode deixar para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus amigos e para essa nação é o legado espiritual. Talvez você esteja pensando no aqui e no agora, mas nós vamos viver não sei quantos anos. A expectativa de vida é lá para os seus 70, 80. Será que você vai querer viver todo o tempo desse jeito? Nessa frieza, nesse desânimo e nesse cansaço? Hoje o Senhor está dizendo: levanta. Hoje o Senhor está dizendo: desperta. Hoje o Senhor está dizendo: se posiciona aonde eu quero que você se posicione. Levanta. Débora, ela se levantou. E o que me chama a atenção é que Débora, ela estava em um ambiente propício para que isso acontecesse. E para que isso seja gerado nas nossas vidas, nós precisamos estar nesse ambiente. A Bíblia diz que Débora, ela estava entre Ramá e Betel. Ramá, lugar alto. Betel, presença de Deus. Para que a gente viva o avivamento, nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Nós precisamos continuar encontrando prazer na busca por Ele. Através da oração, através do jejum, através da palavra. O Senhor, Ele quer que a sua igreja volte a ter intimidade com Ele. Porque só vence carro de ferro quem tem a presença do Senhor. Só vence carro de ferro quem tem a presença do Senhor. Débora, ela também estava debaixo de uma palmeira. E a palmeira, ela fala sobre resistência. A palmeira, ela fala sobre firmeza. A palmeira, ela fala sobre constância. E tudo isso nós precisamos ter. Firmeza, constância, resistência. Porque a palmeira pode vir o que for, a tempestade que for, ela está lá. Não porque ela é forte, mas porque ela tem a presença do Senhor. E é isso que segura ela onde ela está. E talvez muitas pessoas estejam esquecendo que nós não precisamos estar em grandes estruturas. Nós não precisamos estar em palácios. Nós não precisamos de palco. O que nós precisamos é ter uma vida de intimidade
e sermos cheios da presença do Senhor. Tem gente que quer ser estrela, tem gente que quer palco, tem gente que quer ter a agenda cheia, que quer ser reconhecido, mas ainda tem aquelas Déboras que anseiam somente pela presença e ter intimidade com o Senhor. A Bíblia, ela diz, ela fala que Débora era profetisa, ela ouvia a voz do Senhor e também ela dava as direções. E hoje o Senhor, Ele declara que todo esse barulho que você está ouvindo, de medo, de opressão, que está te causando angústia, hoje tudo isso vai cair por terra. E hoje é dia de você ouvir a voz do Senhor. Hoje é dia de você ouvir as direções que Ele tem para te dar. Deus, Ele não quer que a gente se posicione somente em ouvi-lo, mas também que a gente se posicione em falar aquilo que Ele tem entregado para nós. Quantas mulheres têm se calado, quantas mulheres têm silenciado as ordens que o Senhor tem dado. Hoje o Senhor está dizendo que nós precisamos falar, que nós não devemos nos calar. Débora, ela era mulher de Lapidote. E Lapidote significa tochas ou fogo. Isso nos ensina que nós precisamos estar em ambientes que nos influenciem, que nos impulsionam a sentir esse fogo e a sentir essa chama que é estar na presença do Senhor. Talvez você esteja pisando os seus pés, ou olhando, ou ouvindo, estando em lugares que não te influenciam a estar na presença de Deus. Mesas onde o que reina é a fofoca e a discórdia. Pessoas que te impulsionam para ter atitudes que não fazem parte dos princípios da palavra de Deus. E se nós de fato queremos viver um avivamento, nós precisamos estar em lugares que nos influenciam a buscar a presença de Deus. Nós precisamos estar com pessoas que nos influenciam a buscar a presença de Deus. Mas não é somente você estar com essas pessoas. Você também precisa ser essa pessoa. Essa pessoa que influencia, essa pessoa que chama, essa pessoa que fala, essa pessoa que traz aquele ânimo para que outro também venha buscar a presença de Deus. Porque essa chama, ela não deve se apagar no coração da igreja. Essa chama, ela não pode se apagar dos nossos corações. Porque tem gente que vem para a igreja, reclama do jeito que a pessoa ora, reclama do jeito que a pessoa glorifica, reclama do jeito que a pessoa se expressa em adoração. Só que eu gosto muito de Lucas 7, que diz que nós amamos porque nós sabemos o quanto Ele nos perdoou. Se nós adoramos dessa forma, é porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Se nós nos expressamos desse jeito, é porque nós sabemos o que Ele fez por nós, e só nós sabemos de onde Ele nos tirou. Débora também era juíza, e um juiz, posso nem falar coisa errada, que tem a irmã Lidiane aqui, né? Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Mas um juiz, ele está ali para pacificar, para ser o intercessor ali entre os conflitos. Israel estava totalmente desorganizado. E Débora, uma mulher, uma improvável, assim como eu e como você, ela estava lá para trazer direção através do Senhor, para trazer organização. Porque o avivamento, ele não é bagunça. O avivamento é alinhamento com Deus. E eu quero te dizer que Deus, você vai sair daqui hoje e você vai ser usada para trazer alinhamento dentro da tua casa, para colocar as coisas no lugar na tua casa, colocar as coisas no lugar no teu casamento, colocar as coisas no lugar aonde o diabo tem feito confusão. O Senhor vai te usar para pacificar. O Senhor, Ele vai te usar para ser um intercessor ali dos conflitos. Porque o avivamento, ele começa assim, quando a gente coloca as coisas no lugar. E aí eu fico me perguntando,
Por que que Israel passou 20 anos sendo oprimido? Eles tinham Deus, eles tinham promessa. Como é que uma pessoa passa 20 anos sendo oprimida por um exército, minha gente? E aí a gente lembra que às vezes a opressão, tem gente que se acostuma com a opressão. Tem gente que se acostuma com desânimo. Tem gente que se acostuma com a situação que está vivendo. Se acostumou a vir para o culto e ser só mais um culto. Se acostumou a vir para o círculo de oração e ser só mais um círculo de oração. A vir para os cultos das mulheres de fé e ser só mais um culto. Tem gente que se acostumou com a frieza espiritual. Tem gente que se acostumou com o pecado. Tem gente que se acostumou com a paralisia. Só que hoje Deus está declarando: chega, chega, chega. Ele foi lá, falou com Débora. Débora, chama Baraque. E quando ela chamou Baraque, Deus deu uma ordem: olha, pega, junta 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon, sobe ao Monte Tabor. Talvez você esteja dizendo: irmã Mayra, mas eu não sei como vencer essa opressão. Eu não sei como é que eu vou vencer essa batalha e essa guerra. E eu te digo que o exército de Israel tinha um problema. A Bíblia dá a entender que eles não tinham lanças e eles não tinham escudos. Mas eles tinham o mais importante, que era a presença do Senhor. Eles tinham estratégia. Levante as suas mãos, porque hoje o Senhor, Ele está derramando estratégia na peleja. O Senhor, Ele está te dando estratégia na batalha. E Ele está dizendo: vai, marcha, vai, marcha. Sobe o Monte Tabor, porque o Monte Tabor é lugar de dependência. O Monte Tabor é lugar de providência. O Monte Tabor é lugar onde o Senhor se revela. E essa guerra, quem vai pelejar por ti é o Senhor. O exército, Baraque ouviu aquela direção. E ele disse assim: eu só vou se tu for. Gente, quando eu leio isso aqui, dá vontade de dar uma sacudida em Baraque. Homem, como é que tu escuta que Deus está contigo e tu diz que só vai se ela for? Meu Deus do céu, misericórdia. Não é não? Só que aí a gente também entende que Baraque, ele reconhecia a autoridade do Senhor sobre a vida de Débora. Eu quero te dizer também que, diante de toda essa opressão que você está passando, isso está gerando autoridade espiritual sobre a sua vida. E as pessoas, quando olhar para você, quando conhecerem o seu testemunho, elas vão entender que não foi ninguém, mas que foi o Senhor que operou na tua vida. Hoje o Senhor está derramando autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor está derramando coragem. Hoje o Senhor está derramando ousadia sobre as nossas vidas. E aí Débora disse assim: eu vou contigo, mas a honra da vitória não vai ser tua, eu vou entregar na mão de uma mulher. Ela estava profetizando, né? Deus, Ele só compartilha sua glória com quem tem responsabilidade. Deus, Ele só compartilha sua glória com quem tem compromisso. Deus, Ele só compartilha sua glória com quem se compromete a buscar a presença do Senhor. Deus, Ele só divide a sua glória com aqueles que buscam, com aqueles que batem na porta, com aqueles que clamam, com aqueles que choram, com aqueles que se derramam, com aqueles que se disponibilizam. E eles foram. Eu quero deixar bem claro que Débora, ela foi para a guerra, não foi com espada, com escudo, até porque não tinha, mas ela foi com a presença do Senhor como líder espiritual. E nessa peleja, Deus está nos levantando como líderes espirituais dentro da nossa casa. O Senhor, Ele está te chamando
para você levantar altar de oração dentro do teu lar, para levantar altar de oração ali no teu casamento, para levantar altar de oração pelos teus filhos, para levantar altar de oração por essa nação, para levantar altar de oração pela igreja, para levantar altar de oração pelas almas que estão necessitando ouvir a palavra do Senhor. Deus está nos levantando. E essa guerra, ela teve um final. E aqui eu encerro. Ela teve um final. Vocês sabem como essa guerra foi vencida? Eles foram para cima do Monte Tabor, que ficava em cima de um vale. E nesse vale tinha um rio Quizon. Estava maravilhoso. Por quê? Porque Cícera soube. Menino, 10 mil de Israel subiram para o Monte Tabor, sem lança, sem escudo, para guerrear contra nós, contra 900 carros de ferro, em um lugar que era propício para a vitória deles. Era um lugar plano, era um lugar onde os carros andavam, beleza. Mas eles foram porque o Senhor havia declarado que ia dar vitória. E nós vamos porque o Senhor declarou a nossa vitória. Nós vamos vencer porque o Senhor já declarou a nossa vitória. Essa opressão não vai sucumbir o nosso coração. Essa opressão, ela não vai nos matar. Mas nós vamos para a batalha porque nós confiamos que o Senhor já está lá. A batalha foi travada. Eu quero te dizer que os céus, eles pelejaram a favor do exército de Israel. Os céus, as estrelas, como nós lemos, eles pelejaram pelo povo. Começou a cair água, houve uma tempestade, e a palavra declara que houve uma enchente. Onde eles estavam lutando era um lugar onde era um ribeiro, e esse ribeiro tinha épocas do ano que estava seco, e nessa época dessa guerra estava seco. E talvez você esteja dizendo: irmã Mayra, nós vamos para a guerra como? Nós vamos vencer como? Talvez esse vale, talvez essa luta que você esteja passando seja uma luta que você já tentou vencer várias vezes. Foi uma frieza, uma falta de constância, uma falta de disciplina espiritual grande que você não consegue vencer e que perdura por muitos anos. E talvez você esteja dizendo: irmã Mayra, eu estou ouvindo esta palavra, eu estou motivada a vencer todas essas coisas, mas como eu vou vencer? Eu me sinto como esse rio seca, eu me sinto como esse rio vencida, eu me sinto como esse rio morta, eu me sinto como esse rio que parece que nada vai acontecer, que o cenário não vai mudar. Só que o Senhor, Ele mandou chuva, e o Senhor, Ele está mandando chuva. O Senhor, Ele está mandando chuva sobre este lugar, e aquele ribeiro que era seco, Ele vai encher, Ele vai encher, Ele vai encher, e Ele vai transbordar. Ei, hoje o Senhor, Ele quer transbordar, Ele quer transbordar o nosso coração. Eu quero te dizer que essa opressão no teu casamento, no teu financeiro, na tua vida espiritual, ela não vai prevalecer, porque hoje o Senhor declarou que vai haver chuva, e onde estava seco, onde não tinha vida, o Senhor vai fazer ter vida, o Senhor vai mudar cenário, o Senhor vai fazer transbordar. Aquela que estava cansada, sobrecarregada, aquela que deixou os carros passar por cima, que as dores tomaram o coração, o Senhor está dizendo que está aniquilando, e que todos esses inimigos, eles vão ser lançados por terra, vão ficar presos na lama, e é a presença dele que vai prevalecer. Eu quero te convidar para ficar de pé como um ato profético. Se você ouvir essa palavra, entende que precisa ser transformada, entende que você precisa dessa chuva, entende que você precisa ser liberta dessa opressão, fique de pé como um ato, mostrando para o Senhor
que você está disponível para se posicionar. Que assim como Débora se posicionou, você também quer se posicionar. Que assim como Débora lutou pela sua nação, você também vai lutar. Que assim como ela lutou pela sua casa, você também vai lutar. Não é tempo de desistir. É tempo de deixar que a chuva do Senhor inunde os nossos corações. Se você que está em casa ouviu essa palavra através dessa live, e talvez você esteja dizendo: irmã Mayra, eu tenho procurado outros prazeres e não é a presença do Senhor, e nenhum desses prazeres tem satisfeito meu coração. Hoje o Senhor te convida a se render à presença dEle, a se render ao seu senhorio, porque nós aceitarmos a Jesus é nós reconhecermos que nós não mandamos mais em nós mesmos, mas que nós somos governadas pelo Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Eu quero te convidar para orar, e eu creio que assim como a água, que quando bate nos lugares mais secos, quando bate nos lugares que não tem mais jeito, vai mudando as coisas, vai fazendo florescer, vai fazendo tudo ficar verde. Hoje o Senhor, Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Senhor, aqui nós clamamos a Ti, Pai, para que essa chuva, ó Pai amado, que a Tua presença inunde, ó Deus, os nossos ribeiros nessa tarde. Que aquele ribeiro, ó Deus, que está seco, aquele ribeiro, ó Deus, que não tem mais força, aquele ribeiro, ó Deus, que pensou que morreu, que pensou que não ia mais ter vida, Pai, hoje vem com a Tua chuva, hoje vem inundar o nosso coração, hoje vem, ó Deus amado, trabalhar nas nossas vidas. E encontra lugar para trabalhar, encontra lugar, ó Deus, para levar toda a tristeza, encontra lugar para levar toda a opressão, encontra lugar, ó Deus, para aniquilar todo o carro de ferro, encontra lugar, ó Deus amado, para nos levantar, porque hoje, ó Deus, nós declaramos um reino espiritual, que Deus, ó Pai amado, está levantando mulheres que não se deixam levar pela comparação, não se deixam levar pela perfeição, não se deixam levar pelos padrões da terra, não se deixam levar pelas feridas emocionais, pelas distrações, mas mulheres que têm se levantado nessa nação, mas têm se levantado, Pai, como aquelas duas senhoras, clamado pelo avivamento, clamado, ó Deus, para que a Tua presença, ó Pai, nessa cidade traga, ó Deus amado, diminuição nos crimes, diminuição, ó Deus, nos vícios, da prostituição, e que em nome de Jesus almas sejam alcançadas. Usa, ó Pai, cada uma de nós, não para competir, não para julgar o nosso valor mediante o da outra, mas que nós possamos nos unir na Tua presença, para que o Teu reino, ó Deus, ele seja expandido aqui na terra. Jesus, nós já podemos sentir, ó Pai, essa chuva caindo sobre nós, e que em nome de Jesus Cristo não seja mais um culto, que em nome de Jesus não seja mais uma reunião, não seja mais, ó Deus amado, somente uma pregação, mas que a Tua palavra, ela adentre o mais profundo na nossa alma, e ela traga renovo sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém.